é isso? Vai estar na tela ou... Tá? Tudo bem? Então vamos ler a uma só voz? Vamos lá? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Graças a Deus. A igreja sou eu, a igreja é o irmão, não é? Nós somos a igreja do Senhor, porém nós não somos a igreja sozinhos. Assim como uma parede, o tijolo não é a parede quando é sozinho. O tijolo é a parede quando está ao lado, junto aos outros tijolos, não é assim? Então nós somos a igreja, mas nós somos a igreja, vírgula, membro da igreja, quer dizer, nós somos a igreja do Senhor porque somos membros dela. Então, é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, o pastor Isaltino, ele dizia o seguinte, ele dizia assim, o menor ajusta-se ao maior. Então, nós precisamos sempre nos ajustar a Deus. Todos nós, a igreja do Senhor. Igreja, eu não quero falar em termos de literatura, de questão grega, das palavras, porque é algo que os irmãos já devem conhecer. O termo igreja é derivada, tem raiz de duas palavras, fora e chamados. Então, pessoas entendem que é assim, a igreja são aquelas pessoas que são chamadas para fora do mundo, né? Mas também há outra conotação, a conotação de que a igreja é uma assembleia do povo de Deus, é uma reunião do povo de Deus. Então, todas as ideias estão certas, na realidade, no final de tudo, independentemente da raiz, da etimologia das palavras, é isso mesmo. O povo de Deus é um povo que é chamado de um lugar ruim. O povo de Deus é chamado de um lugar mau. É chamado do erro, da escuridão, para outra questão, né? Chamado do mal para o bem, do mal para o bom, das trevas para a luz. E podemos dizer, sem medo de errar, do Satanás para Deus, do inferno para o céu. Então, a igreja é esse povo, e nos remete lá no início, eu chamo de a pré-igreja. Quando Moisés dizia para Faraó, deixa o meu povo ir. Mas ir fazer o quê? Adorar a Deus. Aonde? No deserto. É preciso entendermos isso, irmãos. Nós estamos onde mesmo? No deserto. Estamos a caminho de Canaã. Ainda não chegamos. Eu sei de uma ilustração, não sei se baseada numa história verídica ou não, não cheguei a esse nível, mas eu creio que basta aqui só a ilustração. Um casal de missionários foi para missões, passou mais de 50 anos já, sofrendo as questões daquele país que não tinha nada a ver com a sua pátria, saudade da nação, saudade dos familiares, enfim, privações, passou lá o tempo e na época da aposentadoria, vem o casal para casa. O missionário estava assim meio aflito, né, querendo alguma recompensa nessa questão toda, e pensava ele que quando chegasse haveria uma fanfarra, não é? Haveria uma recepção, haveria tapete vermelho,
haveria pessoas abraçando, que bom que você voltou. E ainda longe do cais, do porto, ele observa muita gente no porto. E observa que tem faixas, e tem banda de música. E ele ficou animado, deve ser para nós, mulher. Então, vão nos receber, coisa legal. Mas, pela idade, demorou muito a sair do navio com a mulher. E quando eles saem, não tem ninguém mais. Quem deveria ser homenageado e saudado já foi, já saiu. E ele ficou chateado, ele ficou triste. Triste. Pense num missionário triste. Mas ele pensa assim, não, mas eu creio que quando chegarmos em casa, deve ter alguma coisa, não é possível. 50 anos de ministério, desgaste, trabalho duro, não é possível. E quando ele chega em casa, ninguém. Os móveis todos empoeirados, ninguém cuidou de nada, ninguém estava esperando. Aí ele entrou em desespero. Olha, mulher, isso eu não aguento, isso é muito para mim, não dá, não tem. Olha, eu vou dar uma volta por aí, rever os meus amigos aqui no quarteirão, ora aí a Deus, pergunta a ele por que essas coisas todas. E saiu chateado com Deus e com tudo. E lá vai o missionário andando, e anda. Aí volta, mulher está lá na pia, ele, ô mulher, e aí? Orou? Orei. Deus respondeu? Respondeu. O que é que ele disse? Ele disse que ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Somos peregrinos. Né? Toda e qualquer pessoa que compõe a igreja tem que ter consciência disso. A primeira fase, e aqui já diz, porém vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, não é? Ora, isso aí é a primeira fase da salvação, é a justificação. Nós somos pecadores, porém justificados pelo sangue do Senhor. Isso aí, nós saímos das trevas para a luz. Agora vem a segunda fase, que é exatamente essa pergunta. Tá bom, tudo bem, eu nasci de novo, sou membro da igreja, o que é que eu vou fazer agora? Qual é a segunda etapa? Sabe qual é a segunda etapa? Afastar-se cada vez mais do Egito. Vamos compreender uma coisa, fazer aqui uma questão bem básica, tá, pastor? Bem básica mesmo, todo mundo vai entender. Vamos supor que do meu lado esquerdo é o mundo. Tudo que representa o maligno, inferno. O mundo jaz no maligno. O salário do pecado é a morte. Então aqui é o mundo. E lá é o céu, ali é Deus, ali a igreja, ali o reino de Deus, ok? Então eu fui chamado daqui para lá. A partir daqui, quando eu me desgrudo daqui, quando eu saio daqui, já saí, pronto, agora eu sou a igreja. O que é que eu vou fazer agora? Entendem isso? Tem dois lados, não é? A santificação, esse processo. Processo de se afastar, é um processo, se afastar do mal, mas olha a minha postura, como é que está. Voltado para lá. Mas, mesmo assim, é um processo de santificação. Afastar-se do mal. Mas buscar a Deus é processo de santificação. Eu prefiro essa postura, para lá, dando as costas. Tem gente que se preocupa muito, porque isso? Não, olha para lá. À medida que se aproxima, se afasta. Entende isso? Alguém não compreendeu? A que distância você está do Egito? Agora acompanha comigo. Imagina um elástico, uma corda elástica, presa aqui,
ou em qualquer lugar, e aqui, a corda elástica. E lá vai eu andando, e a pressão vai aumentando. E a vida cristã vai ficando mais difícil, e mais difícil, porque eu estou conectado lá, não é? Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Eu vou ser chamado para lá violentamente. Todos, com exceção de 2, que saíram do Egito com esta corda elástica, não entraram em Canaã. Sabe por quê? Porque só é igreja quem realmente se desvinculou. Porque só é igreja quando alguém nasce de novo. Quando alguém não está mais para nada que representa aquilo lá. Isso de coração, de alma. É o processo de santificação proposital. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais pecar. Isso eu não gosto. E quando eu peco, eu fico chateado, eu peço perdão. Eu não estou com saudade das panelas do Egito. Eu não estou querendo olhar mais para Sodoma. Entende isso, irmãos? Me permitam, estava na escola bíblica dominical um dia, de domingo, obviamente, e eu perguntei à classe, em outra igreja, não nesta que eu estou agora, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, perguntei aos irmãos, é difícil ser crente? Uma irmã, ao modo de Pedro, o apóstolo, logo respondeu, pastor, é muito difícil ser crente. Bateu aquela preocupação pastoral, pastor Marinho. Como é que é difícil ser crente? Não, pastor, porque é muito difícil, porque... Aí eu perguntei, é difícil para um boi ser boi? É difícil para um boi ser boi? Não, ele nasceu boi. É fácil, é facinho. Ele nasceu boi, acabou. Fácil assim. Que ele vai sofrer por ser boi, vai. O matadouro está bem ali. Se ele fosse um sapo, não se preocupava com o matadouro, né? Irmãos, olha, digam esse versículo comigo. Quem está em Cristo, nova criatura é. É um novo nascimento, irmão. Ora, você nasceu crente. Aí eu pergunto, é difícil ser crente? Você é crente. Simples. É difícil para um boi ruminar a grama que comeu? Não, ele faz isso naturalmente. É difícil o crente estudar a Bíblia? Estou esperando. É difícil meditar na palavra de Deus dia e noite? Isso é difícil. É difícil o crente perdoar? Entende? Entende o que eu estou colocando? A igreja do Senhor tem que ser igreja do Senhor naturalmente, porque é igreja. E eu queria tocar nesse assunto aqui, ó. Estamos falando do processo de santificação, não é? Estou trabalhando para chegar ao céu, a Deus. Não que eu não tenha na minha vida, não, mas eu estou trabalhando para melhorar a minha comunhão com Ele e com os irmãos. Estou trabalhando nessa luta. A salvação mas só será confirmada no terceiro processo da salvação, que é a glorificação. Só quando morrermos, ela será chancelada, né? Será confirmada. Mas durante a caminhada, é preciso esse processo de santificação. É preciso. Então, ninguém é santo, e a Bíblia fala assim, e é interessante, a Bíblia é maravilhosa. Diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vocês observaram o verbo ser?
A questão é ser. É o que eu estou dizendo. Quem está em Cristo, nova criatura, vai você. Então, se é igreja, é fácil de ser igreja. É filho de Deus. Aí é fácil perdoar, é fácil pedir perdão, é fácil servir ao outro. E tudo que você pensar de uma igreja, o servo de Deus, a igreja do Senhor, faz normalmente assim como o boi rumina. É coisa. E, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, né, filhos de Deus. Então, quem é filho, não está filho. De serem feitos filhos de Deus. E tudo que o irmão lê na Bíblia, em relação à igreja, ao membro da igreja, é o verbo ser. A pessoa que crê em Jesus, ela é salva. A pessoa que não crê em Jesus, ela está condenada. Entenderam a diferença? Quem não crê está condenado. Está, pode deixar de estar no momento que passa a crer. E quando passa a crer, ele é salvo. É ser. Então, seres santos. Nunca a Bíblia fala, olha, você deve estar santo. Quem está santo hoje não é santo amanhã. Agora, obviamente, cada vez mais santo, não é? Cada vez mais separado do mundo. Cada vez mais separado do mundo. Tem pessoas que continuam com a liga, e eles estão, mas não são. A Bíblia diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E esse texto deixa muito claro. Para e pensa. Nós fizemos, mas somos tão bonzinhos que dissemos que foi o Senhor. Quer dizer, nós fizemos, mas usamos o teu nome. Quem é que fez? Não, nesse caso, eles. Nesse caso, quem fez? Quem expulsou demônios? É eles. Quem curou? Quem fez milagres? Eles. Quem profetizou? Eles. A Bíblia fala, muitos me dirão naquele dia. Por quê? Porque não são legítimos. Porque estão na igreja. Porque se infiltraram na igreja. Continuam com a liga. Continuam com conexões. E lá no Salmo 1, vamos lá, o Salmo 1? No finalzinho, os 2 primeiros versículos. Eu vou ler o Salmo todo, porque vale a pena sempre ler este Salmo. Mas eu gostaria de me deter nos últimos versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, pessoas que se afastam disso. Pessoas santas, separadas. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu já ouvi alguém dizer, prosperidade não é ser rico, é diferente. Ser rico
é ter muito de alguma coisa. A pessoa tem muito ouro, é a pessoa rica. Tem muitos dólares, pessoa rica. Mas a pessoa próspera é aquela que tem de tudo o que precisa, um pouco. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, há de se ter realmente uma separação. Então, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ora, se há pecadores contumazes que não se arrependeram, não foram justificados pelo sangue do Senhor, que não nasceram de novo, apenas absorveram uma religião, uma igreja, uma denominação. Se há no meio, e a Bíblia fala que há muitos, não vão passar no crivo da igreja. E aqueles que porventura morrerem antes de saírem, eles não vão subsistir no juízo. Nos aeroportos, nos bancos, em lugares públicos, como fórum e outros lugares, na porta há um detector de metal, correto? Então, se alguém está armado, não vai conseguir entrar. Será revistado, tirada a arma e tal. Se tivéssemos um detector de pessoas que não são, mas estão, quantos passariam pela porta? Alguém desenvolve esse dispositivo para a igreja? Lá na porta. Um dispositivo para que identifique o que vai entrando com paletó, gravata, Bíblia, e realmente não é crente. Esse detector não existe. Se alguém de ciência quiser criar, será bom. Mas terá que ser algo realmente assim, quase beirando, não é, a onisciência, porque quem faz isso é Deus. Então o sujeito, a sujeita entra na igreja, tem até cargos, mas não são crentes, estão. Esse detector, a igreja não tem, nós não temos. Mas Deus é infalível. Ele conhece o íntimo de cada um. E Ele sabe quem está caminhando para Canaã. E Ele sabe quem vai ficar no meio do caminho. E se porventura morrer antes disso ser, aqui no nível terreno, né, detectado, com certeza, no juízo final, não. Tem pessoas que, quando morrem, tem o corpo num templo, e o pastor, não é, diácono, somos enganados, não é? E só falta entregá-lo diretamente a Deus. Mas Deus sabe que ele está do inferno para lá 10 léguas, como dizia a minha avó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós somos a nata da religião, nós fizemos coisas extraordinárias, mas, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Chama isso de iniquidade. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me santificar. Eu tenho que servir, e santificação em todas as áreas que o irmão pensar. Eu separei algumas coisas, mas eu creio que já entenderam. Em todas as áreas da vida que o irmão imaginar, o irmão tem que direcionar para Deus, tem que direcionar para o céu, tem que pensar nas coisas de cima, não tem que ficar atrapalhado com as coisas aqui de baixo, porque tudo isso vai ficar. O que é que eu tenho que fazer? A Bíblia nos dá muitas respostas. Olha só, segundo o livro das Crônicas, 7,14, vamos restar? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
o que é que a igreja tem que fazer? Isso. Humilhar-se diante de Deus. É difícil para um crente se humilhar diante de Deus? A não ser aquele que não é igreja. Aquele que está à igreja, pelo amor de Deus. Terrível, né? Eu não sou igreja, então eu vou me humilhar? Palavra estranha. Para encerrar, eu gostaria de contar isso só, que os irmãos já entenderam tudo. E depois eu vou ler um texto, que eu chamo esse texto de o hino da igreja. Contar isso. Alguém perguntou para mim, pastor, como a gente sabe a diferença entre a ovelha e o lobo vestido de ovelha? Bem, em princípio nós não somos oniscientes, não é? Nós não temos condição de dizer esse é a ovelha, aquele não é. Mas tem umas coisas. A ovelha, quando ela está nas águas tranquilas, interessa também o lobo, beber água. Quando a ovelha está no pasto para repousar, descanso, interessa também o lobo descanso. Pode se confundir facilmente com a ovelha. A ovelha conta com a proteção do pastor, afugentando os outros lobos. Também interessa o lobo, porque está reservando o rebanho para ele. Mas, olha, quando a ovelha baixa, essa expressão, baixa a cabeça para comer a grama, você consegue detectar, imaginar um lobo assim? Um lobo com a cabeça baixa, indefeso, para comer grama? É na hora da palavra, irmãos. É diante da palavra que o lobo se manifesta. Que o lobo não gosta. O lobo quer a ovelha. Mas baixar a cabeça. Por isso que em muitas igrejas, você vê pessoas no templo, mas na hora do sermão, procura. Estou de olho nos senhores. Estou de olho. De olho. Como eu disse, vamos ler um texto em Romanos 8, de 31 a 39. Texto que a igreja... Vai estar na tela? Lá, o pessoal é inteligente, toda a prova. Se quiserem ler comigo, é bom, há uma só voz. Eu convido os irmãos a que se coloquem em pé. É a convicção de que Deus está conosco, que nós somos a igreja do Senhor. É a convicção de que nós temos vínculo com Deus, não com o mundo. Que esta união nossa com Deus não vai acabar. Ele vai nos atrair, diz, com amor eterno te atrair. Está atraindo, porque Ele nos amou até o fim, nós precisamos ir até o fim com Ele também. Vamos ler a uma só voz, compassadamente, sem pressa, do 8, do 31 ao 39, tá? Um texto relativamente longo, mas vale a pena. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe.